Você é muito bem-vinda a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se você quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. Compartilhar é muito importante porque muitas vidas têm sido abençoadas, muitas pessoas têm nos mandado mensagens e nessas mensagens o nome do Senhor está sendo glorificado porque vidas estão sendo transformadas. Vamos ver uma ordem de Jesus, pois a ordem de Jesus é para obedecermos, não é mesmo? Nós vamos ver logo após a nossa vinheta. É interessante que Jesus ele nos alerta sobre a necessidade da vigilância. Vamos ao tema de hoje. Vigilância é o dever de todos os cristãos. Nosso texto base está em Mateus capítulo 26, verso 41, que diz assim: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Quem falou isso foi o próprio Jesus. A vigilância é estado de quem permanece alerta, de quem age com precaução para não correr risco. É um cuidado, é uma atenção e nós precisamos obedecer à ordem de Jesus, é vigiar e orar. Marcos capítulo 13, verso 33 diz assim, fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. O nosso amado Mestre está nos advertindo para nós permanecermos alertas, para nós agirmos com precaução, porque Ele vai voltar e nós precisamos estar atentos e preparados. Apocalipse 16 e 15 fala assim, olha, escutem. Olha como ele chama a nossa atenção. Eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. O que Jesus quer nos mostrar é o seguinte: estejam atentos. Cuidem das suas vestes espirituais, para você não ficar envergonhado em público. Ou seja, você fala que você serve o Senhor, você fala que você ama o Senhor e não está preparado para a vinda dele. É por isso que Jesus ele chama a nossa atenção. Mas também Paulo nos chama a atenção para isso. Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós temos que estar atentos e perseverantes. Suplicando por quem? Pelos servos de Deus. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, Paulo fala assim, vigiai, permanecei firmes na fé. Olha que tremendo, portai-vos corajosamente, sede fortes. Nós precisamos estar conscientes que nós estamos numa guerra espiritual. E na guerra espiritual, eu sempre comento, a gente não entra numa guerra chupando laranja. Nós entramos numa guerra preparados. Para o quê? Para vencermos. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Ou por que eu devo vigiar? Primeiro, por causa da nossa natureza carnal. Vamos ver Gênesis 4, 6 e 7. Então o Senhor abordou Caim. Por que estás furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Olha que tremenda essa fala do nosso Deus para Caim. Caim estava aborrecido porque o sacrifício que Abel fez a Deus, Deus recebeu. A oferta de Abel, irmão de Caim, Deus recebeu, mas a de Caim Deus não recebeu. Porque Deus conhece o coração de cada um. E quando o Senhor fala para Caim, olha Caim, se você não ficar atento, se você não tomar cuidado,
o pecado que jaz, que está batendo na tua porta, que está atento para você, ele te deseja destruir. Mas cabe a você vencê-lo. E aí nós olhamos, precisamos estar vigiando, porque temos uma natureza carnal e a natureza humana é natureza pecaminosa. Cabe a nós o quê? Estarmos atentos e vencer. Segundo, por que eu devo entender que eu devo vigiar? Porque eu tenho um inimigo e o meu inimigo, ele não dorme, o meu inimigo, ele não é bonzinho, o meu inimigo é cruel. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 5:8. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, quem que é? O diabo. Anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha como eu preciso estar em posição de alerta. Eu não posso estar brincando de ser crente. Eu não posso estar brincando de agradar a Deus. Eu não posso estar brincando de fazer a obra. Ou fazer a obra como se eu estivesse fazendo para mim. Ou fazer as coisas na igreja como para me agradar. É ao contrário. Eu tenho que entender que eu sou servo do Senhor e que tem um inimigo que está à espreita, que está procurando alguém desapercebido, algum tolo, alguém que não leva a sério servir a Jesus. Sabe para quê? Para devorar, para destruir. Mas nós temos ainda o terceiro motivo por que eu devo vigiar. Porque simplesmente é ordem do nosso Senhor. Mateus 26:41. Eu trouxe novamente, porque é importante você saber que a tua carne, ela é fraca. Então, nosso Senhor, ele fala assim, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é simplesmente assim, olha, fiquem espertos, porque vocês têm um inimigo, a tua carne, ela é fraca. E você pode falar assim, não, a minha não é não. Somos seres humanos, estamos sujeitos. Por isso que o Senhor Jesus nos adverte. Quarto motivo, porque eu devo estar vigiando. Porque eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto, porque aquele que prometeu que há de vir, virá. Vamos ver então? Lucas 21, verso 34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem. Vamos abrir parênteses? Libertinagem é o uso da liberdade sem o bom senso. Parece liberdade, mas é ao contrário. Quantas vezes nós vemos as pessoas e ouvimos as pessoas usando a própria palavra de Deus para falar assim, não, eu tenho liberdade em Cristo. Sim, nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade em Cristo, mas o que o Senhor Jesus nos ensina? Eu tenho que tomar cuidado para que o meu coração não fique carregado dessa falsa liberdade. É interessante, né, que a gente olha e a gente vê, não, libertinagem tem a ver com prazer sexual. Não, o dicionário é bem extenso e nós temos que olhar por todos os lados. Então nós vamos ver o seguinte, vamos voltar à palavra do nosso Senhor. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados dessa falsa liberdade, de bebedeira e ansiedades da vida. Olha como nós temos que tomar cuidado. Olha como nós temos que estar atento conosco mesmo. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Vamos parar um pouquinho para pensar? Já pensou? Eu estou tão preocupada com o dia de amanhã e eu estou assim tão ansiosa com o dia de amanhã. E a Bíblia fala, Jesus fala que o dia de amanhã não me pertence. E de repente eu estou assim focada. Não no Senhor Jesus, mas o que eu vou fazer no dia de amanhã? Aí é complicado, não é mesmo? Por isso que Jesus fala, tenha cuidado, que o seu coração não fique carregado de libertinagem, de bebedeira e ansiedades da vida. Por isso que nós precisamos estar atentos. Mais uma coisa, quinta, para não pecarmos contra Deus. É por isso que eu tenho que vigiar, para eu não pecar contra Deus. 1 João 2:1. Olha a fala de João, que lindo. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Tá vendo? Mas olha que tremendo que o Senhor nos fala. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo.
Abrindo parênteses de novo, tem um estudo aqui no nosso canal sobre o nosso advogado Jesus. Por que você deve vigiar então? Primeiro, vamos recordar? Primeiro, porque eu tenho uma natureza carnal. Segundo, porque eu tenho um inimigo cruel. Terceiro, porque é ordem do Senhor. Quarto, porque eu tenho que estar preparada para a vinda dele. E quinto, para eu não pecar contra Deus. E nós vamos olhar um pouquinho. Eu tenho que vigiar o meu pensamento. É muito importante eu vigiar o meu pensamento. Olha o que o salmista fala no Salmo 94, verso 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Olha que tremendo! Ele sabe que os nossos pensamentos são tolos, são vãos, né? E olha o que o autor de Hebreus capítulo 3, verso 1 fala. Portanto, santos irmãos, olha que tremendo o Senhor nos falar que somos separados. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, olha só, fixem, é bem assim, ó, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Nós temos que estar focados no Senhor Jesus. Paulo em 2 Coríntios 10:5 fala assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, olha como os nossos pensamentos, o próprio Senhor fala, nós pecamos em pensamento, né? Quando nós fazemos aquilo no nosso pensamento que desagrada a Deus. E aí a gente vai entendendo como o Senhor nos ensina, né? E aí a gente vê simplesmente assim, nós somos santos. Nós somos separados por Deus. Nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Mas nós sabemos que nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, que nos defende. Sabe outra coisa que eu preciso vigiar? Prestar atenção naquilo que eu vejo. Eu preciso vigiar os meus olhos, porque os olhos são como luz para o nosso corpo. Mateus 6, 22 e 23 fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Candeia é simplesmente uma lâmpada, então a lâmpada do meu corpo é o meu olho. Mas sabe o que Jesus está querendo nos mostrar? Aonde eu estou fixando o meu olhar? Lembra? Fixando o olhar em Jesus? Mas tem pessoas que passam, que varam noite assistindo coisas que não agradam a Deus, aí depois vem o pecado, porque a pessoa vai ficando alimentando na mente dela. É por isso que nós temos que ter cuidado com o que colocamos diante dos nossos olhos. Segundo Samuel 11:2 mostra assim, olha, um exemplo negativo de pessoa, no caso o próprio rei Davi, que teve assim um desastre. Ele olhou para Betseba, né? E aí começou uma derrocada na vida dele, porque ele adulterou, ele assassinou o marido dela e ele entristeceu a Deus com essa atitude. O negócio não foi brincadeira. Então, segundo Samuel 11:2, diz assim: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então a gente tem que tomar cuidado real com o nosso olhar. Mais uma coisa que eu devo vigiar, meus ouvidos. Para ouvir, eu preciso prestar atenção. Pode ter certeza que eu preciso prestar atenção nas coisas de Deus. Sabe por quê? Romanos 10:17 fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É muito importante eu prestar atenção, que é esse ouvido às coisas do Senhor, a palavra do Senhor. O salmista no Salmo 143, verso 8, diz assim: faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ensina-me a ouvir o quê? A ouvir do teu amor leal, a ouvir a tua palavra, a ouvir sobre quem é o Senhor, porque conheçamos e prossigamos
em conhecer o Senhor. Josué no capítulo 3, verso 9, ele fala assim, olha, então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Agora vamos ver pessoas que ouviram coisas inapropriadas para elas. Aminon, ele cometeu incesto com a própria irmã por ouvir um conselho do amigo dele chamado Jonadab. Vamos ver? Segundo Samuel 13:5, olha o conselho de Jonadab. E Jonadab lhe disse a Aminon, deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos para que eu a veja e coma da sua mão. Aí a gente vê que o rei Davi, ele foi até ingênuo, né? Olha o pedido que justamente Aminon, ele seguindo o conselho de Jonadab, ele faz ao rei Davi. Mas outra pessoa também que ouviu um conselho, tá? E ele seguiu o conselho e ele teve seu reino dividido por ouvir o conselho dos seus amigos de infância. Segundo Crônicas 10:8. Lembra quem é? Roboão. Olha, entretanto, Roboão ele era filho do rei Salomão, tá? Então Salomão já tinha morrido, Roboão ele herda o trono. E aí, olha o que aconteceu. Entretanto, Roboão não se satisfez com o conselho dos mais velhos e procurou o quê? Ouvir o palpite dos jovens que havia crescido com ele e que o serviam. É importante o que nós ouvimos, nós venhamos a refletir sobre isso. Sabe por quê? Porque eu te dei dois exemplos, tá? De Aminon e também do próprio Roboão, que acabou assim, o que eles ouviram só trouxe sofrimento para eles mais tarde. Aí é quando a gente para um pouquinho e fala assim, opa, Senhor, eu preciso aprender a estar com os meus ouvidos atentos e levar à tua presença os conselhos que eu recebo. Várias vezes Jesus nos advertiu sobre saber ouvir. Vamos ver Marcos 4:9? E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aquele que tem ouvido para ouvir, preste atenção, não fique atento. Mas ainda Apocalipse 1:3, Jesus fala assim, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Lembra que nós estamos falando? Vigiar, vigie o que você ouve. As pessoas, elas têm costume de ficar ouvindo música triste, de ficar ouvindo até mesmo aquelas coisas barulhentas e não está tomando cuidado. Nós temos que estar tomando cuidado com a entrada que vem para nós. Outra coisa que eu preciso vigiar, a minha boca. O que tem saído da minha boca? O que tem saído da tua boca? Vamos ver Efésios 4:29? Olha que Paulo fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, é tremendo, não é? É até preocupante, porque a gente vê, saia da tua boca palavras de edificação. Olha que tremendo! E aí nós precisamos estar o quê? Vigiando a nossa boca. O Salmo 19, verso 14, Davi fala assim, olha, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Será que as nossas palavras têm sido agradáveis a Deus? Tiago 3:10, olha o que fala. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Será que está saindo bênção e está saindo maldição? Deus te abençoe, fica com Deus. E daqui a pouco eu começo a amaldiçoar porque eu não gostei do que fizeram. Salmo 141, verso 3, fala assim, coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Olha a oração do salmista, Senhor, coloca uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, para que o que saia da minha boca sejam palavras que te agradam, sejam palavras que edificam. Mas eu também preciso vigiar a minha ação. A ação
O meu comportamento é algo que também eu tenho que prestar atenção. 1 Pedro 1,13 diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a você quando Jesus Cristo for revelado. Olha que tremendo! No que você tem colocado a tua esperança? Mas Pedro, ele nos ensina, ponha toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Será que eu estou agindo como se o nosso mestre, ele não vai voltar? Eu preciso estar atento, eu preciso estar vigiando, porque ele fez a promessa. Salmo 39, verso 1, diz assim: eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. É interessante esta fala do rei Davi. Eu vou vigiar a minha conduta. Eu não vou pecar em palavras. Eu preciso estar atento a isso. Mais uma coisa, eu preciso vigiar o meu coração. Eu preciso vigiar os sentimentos que está tendo dentro de mim. Muitas pessoas estão tendo sentimento de inveja, sentimento de orgulho, sentimento de mágoa, sentimento de tristeza, sentimento de ira. Estão alimentando isso. Provérbios 4:23 fala assim, olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vigie o teu coração, vigie os teus sentimentos, mas também vigie os seus passos. Provérbios 4:26. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Eu preciso vigiar os meus passos. Vamos começar a concluir. Precisamos estar sempre vigilantes. Precisamos orar, precisamos meditar na palavra. Eu preciso estar sempre esperando a volta do Senhor Jesus, como se fosse acontecer daqui a um minuto, para que eu não seja pego desprevenida. Hebreus 10:37 fala assim, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Eu preciso estar esperando a volta do Senhor Jesus como se fosse acontecer nesse exato momento. É importante, sabe por quê? Lucas 21:35, o próprio Jesus fala, ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Esteja preparado, esteja vigilante, esteja pronto. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link Vestes Brancas, eu vou deixar o link Não Seja Escravo dos Seus Pensamentos e o link sobre o arrebatamento. Confira, porque nós precisamos estar vigiando. Aquele que há de vir, virá, não tardará. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus.